Então, em primeiro momento, queria agradecer as nossas 3 representantes quilombolas e vamos aquilombar hoje nesse bate-papo, né? E vamos informar o nosso povo, né, que estamos aí, que fazemos parte dessa história também, e vamos construir junto com informação, porque a informação é a chave de qualquer conquista, de qualquer vitória para alcançar lá no alto, aonde a gente tem que alcançar. Ok? Uma boa tarde a Cláudia, boa tarde a Olindina, boa tarde a Gessiane. Sejam bem-vindas ao nosso bate-papo hoje do Quipeia, né, que é um projeto do Quilombo, um projeto de educação ambiental, onde a gente tem 21 comunidades inseridas dentro desse projeto. E é em nome do Quipeia que eu agradeço, em nome do Quipeia, de todos os representantes do Quipeia, né, desde das comunidades quilombola, a equipe executora, agradecemos a vocês quando a gente encaminhou o convite e vocês aceitaram. Sejam bem-vindos junto com a gente nesse projeto Quipeia. Boa tarde. Bem, vamos começar, meninas super poderosas, quilombolas. A primeira pergunta será para a nossa amada Olindina, né? Mas antes de fazer essa primeira pergunta, Olindina, eu queria que a Olindina se apresentasse. Olá, boa tarde. Boa tarde para a Nayara, para a Regiane, para a Jane, para a Mara, para a Cláudia, para a Geiciane. É um prazer, né? Uma honra estar aqui conversando entre nós quilombolas, mas tratando de questões que nos afetam e questões que nos fazem lutar para avançar. E antes de iniciar, eu sou Lindina Serafim Nascimento, eu sou quilombola do território do Sapê do Norte, né? Norte do Espírito Santo, aqui em São Mateus. Sou professora da educação básica, professora municipal. Atualmente eu estou de licença, cursando o doutorado em educação na Universidade Federal Fluminense. O que muito me honra e me orgulha de estar na universidade como estudante do doutorado para contribuir imensamente com a minha pesquisa para as escolas das comunidades quilombolas do Estado do Espírito Santo. A minha pesquisa ela está tratando, né, da prática docente nas escolas quilombolas. E antes de iniciando esse momento maravilhoso, eu quero aqui pedir a bênção a minhas mais velhas e abençoar as minhas mais novas para esse momento tão importante e tão lindo que nós estamos vivendo, né? E agradecer, já começar agradecendo a Tânia, que não está aqui, né, que teve que estar com problema de saúde, muito obrigado, que fez o primeiro contato. A Mara, que em seguida assumiu e fez esse contato e foi me... Então, assim, eu me sinto muito feliz, falei até com Tânia outro dia, hoje já mandei uma mensagem para ela, dizendo que é muito importante para nós quilombolas, nós sempre nos buscarmos, né? Nos estarmos juntas, mesmo que estejamos tão distantes, tão longe. Hoje eu falei isso para a Tânia. Mesmo estando longe, eu falei com ela, eu estou perto. Então, para mim, é uma satisfação, né? Que é uma palavra que a minha mãe utilizava muito, minha mãe, que Deus a tenha, é a palavra satisfação. Então, é uma satisfação, né? Quer dizer, uma alegria estar aqui, conversando e falando e tratando dessas questões. Muito obrigado mesmo a Mara, né, e a Tânia e a Jane, e que são da equipe do Quipeia, e inclusive, né, é o meu segundo momento, né, junto, né, tratando da educação escolar quilombola, agora com cotas raciais, com a equipe do Quipeia. Que bom. Meninas, vocês três, que são as que eu conheço mais de perto, qualificam a equipe do Quipeia.
nós não podemos esquecer jamais que onde nós estamos é com essa finalidade, né? De qualificar o lugar que estamos e principalmente de se fazer compreender que nós, das comunidades quilombolas, que os quilombos, toda a atuação, todo o movimento é de concepção coletiva. Então, esse coletivo do Quipéia, com vocês três, e eu sei que tem mais, acho que tem mais quilombolas, é muito importante, principalmente para as comunidades quilombolas que são, digamos, né, que são impactadas com a produção, no caso, que é a produção de mineral nas comunidades. E Mara, Jane, Gessiane, né, Nayara e Cláudia. Tratada a questão de cotas raciais, nós precisamos, assim, nós sabemos que não temos tanto tempo, né? Mas é preciso ter força, né? Como diz o Milton Nascimento, o Bituca, é preciso ter raça, mas é preciso ter jeito também. E aí me faz lembrar, precisamos trazer para cá todos aqueles que nos antecederam e, principalmente, por que ainda, né? Nesse século, nós continuamos tratando das cotas raciais e, principalmente, ainda exigindo que se cumpra as cotas raciais para a população negra, e por meio dali é uma luta, né, da população negra, da população quilombola, porque aí nós sabemos, nós não podemos perder de vista que o povo quilombola é povo negro, né? Então, nesse sentido, me faz lembrar também, trazer para esse momento, que quando eu digo que vocês, no Quipéia, qualificam a equipe, nós aqui, tratando dessa questão, nós qualificamos o debate, qualificamos a questão, e aí me traz a professora Nilma Lino Gomes, quando o livro que ela... né, escreveu o Movimento Negro Educador. Então, e nós cumprimos, né, esse papel. Nós nos educamos e educamos o outro, mas não é uma educação qualquer. É a educação que faz com que nós qualificamos aquilo que nós... a nossa determinação pela política, pela luta e principalmente a nossa determinação pela vida, né? Então, é nesse sentido que o movimento negro, e aí também eu estou falando do movimento quilombola, é educador, né? Da determinação para a qualificação da vida, da opção pela vida. E as cotas raciais, é um debate... Ao mesmo tempo que ele é um debate bem mais anterior, ele é um debate recente, né? A todo momento se volta às cotas raciais. E nós não podemos, não sai da nossa memória, os primeiros momentos, os primeiros anos que o Brasil, né, principalmente a mídia, começou a tratar das cotas raciais, da forma dela, sendo que nós há anos, né, desde 88, mesmo antes de 88, já buscavam entender que a população negra brasileira ou a população negra na diáspora precisava ter tratamento igual nas políticas públicas, né, principalmente nas políticas que determinam a vida dessa população, a população negra, seja ela no campo ou na cidade, tratando da população do campo, população negra rural, aí nós estamos falando dos quilombos. Nós podemos recordar que muitos ditos, né, especialistas, e alguns especialistas mesmo, debatiam as cotas nas universidades, onde nós estávamos, e era sempre um debate aquém do que se pretendia. Até porque as cotas raciais, elas fazem parte de um conjunto de ações afirmativas. Não há como tratar de cotas raciais
separado das ações afirmativas, que é o que os racistas e os capitalistas fizeram com o continente africano e com o país do Egito. Tratam do Egito separado do continente africano. Como se descola-se, né, o Egito do continente africano. Uma civilização, uma das primeiras civilizações, né, e que tem aí uma estrutura, né, de povoação do mundo, não pode ser no continente africano. Então, os capitalistas e, né, os racistas, eles descolam o Egito do continente africano. E esses mesmos capitalistas, esses mesmos racistas, descolam as cotas raciais das ações afirmativas, né? Porque aí não são só palavras minhas, as nossas intelectuais negras, nossos professores negros, que inclusive tratam dessa questão com muito mais propriedade do que eu, colocam essa determinação que não há como tratar das cotas raciais separado, descolado das ações afirmativas, que são um conjunto de ações que o nosso país, que o Brasil, precisa cumprir para poder incluir a sua população negra, né? Como em outros países também onde há população, território do quilombola do Sapé do Norte. No norte, são 2 municípios juntos, São Mateus e Conceição da Barra, que tem um número maior de comunidades quilombolas. No Espírito Santo, o movimento quilombola, né, a coordenação estadual Zacimbagaba, dá conta que há mais de 100 comunidades quilombolas que ainda não houve um censo, até porque os racistas que estão lá instituídos, né, o racismo institucional e estrutural, ainda esses anos todos, ainda não permitiu de que houvesse um censo para apresentar o contingente do povo quilombola no Brasil, né? Não é nem só no Espírito Santo, no Brasil. Nós sabemos que há aí um disso, a pandemia chegou e isso foi freado. Alguns até estão se escondendo atrás da pandemia para não fazer as políticas a problema. Então, as cotas raciais, elas não são descoladas das ações afirmativas, né? E quero assim, né, encerrar para a gente continuar conversando, dizer que é muito bom nós negros, nós quilombolas, nós estudarmos, nós conhecermos para poder nos defendermos, porque quem nos defende somos nós mesmas, principalmente numa sociedade, e nós também fazemos parte dessa sociedade, mas uma sociedade que tem o racismo e o capitalismo como a sua estrutura dorsal. Obrigada, meninas. Vamos continuar conversando. Continuar, Irlandina. Agora eu queria passar para a Ciane e depois para a Cláudia, ainda no assunto de cotas. E as comunidades, no ver de cada uma de vocês, estão acessando esta política, Gessiane? Boa tarde. Queria que também você se apresentasse, Gessiane. Tá. Se apresente. Depois a Cláudia também se apresente, falando da comunidade, o nome de vocês. Fiquem à vontade. E depois eu repito, se vocês querem, a pergunta. Tá ok? Tá ok. Gessiane, então, por favor. Obrigada, Lucimara. Boa tarde. Primeiro eu quero agradecer a Rejane e a Lucimara pelo convite, dizer que eu fiquei muito feliz e honrada de estar ao lado de vocês aqui, e da Olindina, sabe, Olindina, minha parceira, eu gosto muito da Olindina, eu gosto muito de ouvir e aprender com a Olindina, e também seguindo o exemplo da Olindina aqui, eu quero saudar os nossos mais velhos e lembrar aqui da memória de Tia Uia, que foi uma pessoa fundamental para eu me reconhecer enquanto quilombola, sabe? Ela foi assim foi muito importante para que eu aprendesse mais sobre as nossas histórias
Então, Tia Uia presente, quero sempre lembrar de tudo que ela foi e representou para a nossa comunidade. E eu sou Gessiane, sou quilombola da comunidade da Rasa, Armação dos Búzios, sou professora aqui do município, atuo na educação básica, e eu tenho mestrado em Sociologia e doutorado em Educação, recém-defendido, agora em junho, e minha área de pesquisa e atuação sempre com relação à educação étnico-racial e sobre o tratamento da memória quilombola, implementação das diretrizes quilombolas nesses espaços escolares. Né? Eu pude pesquisar aqui na Rasa, no mestrado, e em São Pedro da Aldeia, né? Que foi a primeira escola quilombola aqui do Rio de Janeiro. Então, eu quero, agora respondendo a pergunta, né, que foi feita, né, ao nosso ver, como as comunidades estão tendo acesso a essas políticas. A partir da minha comunidade, Lucimara, eu vejo que ainda está muito restrito, sabe? Apesar de, no Brasil, né, que a gente vai falar logo mais adiante, essa política está tendo resultado, está tendo maior número de negros e negras entrando nas universidades, mas aqui na nossa região, a gente tem a predominância de universidades privadas. E também, a gente também tem que ter em mente que essa política de ação afirmativa, as cotas, né, elas são uma política de ação afirmativa. E ela veio para reparar uma desigualdade. Né? Políticas de ações afirmativas é igual a políticas de reparação históricas, assim como são as políticas de titulação para terra quilombola, terra indígena, são reparações históricas a grupos que foram historicamente excluídos da vida social. Então, é importante a gente, como a Ulindina falou, né, a gente lembrar da história, né, das cotas, né, das ações afirmativas. O movimento negro, que é o principal ator disso, desde, né, da redemocratização em 88, muito antes, né, já vem se organizando e lutando para a inclusão do negro. E a educação sempre foi uma pauta fundamental do movimento negro, né, porque o movimento negro sempre viu que, através da educação, uma oportunidade de mobilidade social da população negra. E foi a partir dos anos 90, aconteceu uma universalização do ensino fundamental, né? Porque os dados de desigualdade eram muito ruins, então o movimento negro sempre ali lutando. Então, depois que conseguiu, né, essa universalização do ensino fundamental, então, a partir dos anos 2000, vê-se a necessidade dessa ampliação, dessa universalização, democratização do acesso à população negra nas universidades superiores, né? Então, teve aquela conferência em Durban. Estou falando muito resumidamente, tá? Porque o tempo não deixa. Estou dando só assim uns pontos mais importantes, né? Para os jovens, depois que forem, que estiverem ouvindo, podem procurar, aliás, devem, né? Pesquisar mais sobre esse assunto, porque é um direito de vocês, é um direito nosso, foi duramente conquistado por décadas e tem a ver com esse desejo nosso, do nosso povo, de se ver retratado nas histórias, de se ver retratado nas universidades. E então foi nessa conferência de Durban que os movimentos negros se uniram em torno dessa pauta de emancipação essas políticas. Então, eu acho que falta maiores informações dos nossos jovens, por parte dos nossos jovens, sobre o que sejam essa política de ação afirmativa, conscientizá-los mais, sabe, sobre esse direito, porque em 2012 que foi sancionada, ou seja, é muito recente, o acesso, né, à lei de cotas para as universidades federais. Algumas universidades, como o ENF, o UERJ, né, desde 2003, outras em 2002, né, já tinham um projeto, né, de cotas e que deram muito certo, estavam dando muito certo, e aos poucos as universidades foram, né, e também a política de cotas, ela ampliou também o debate nas graduações, né, das universidades, a partir
desse sancionamento, né? E eu pude acompanhar, acho que a Olindina também, né? Vários movimentos. Por quê? Por causa desses estudantes negros cotistas que ingressaram nas universidades e começaram a promover discussões, né? Começaram a criar NEABs, grupos de estudo dentro da universidade e promover um debate junto com professores também, para que houvesse a inclusão de cotas nas pós-graduações, né? Mas aí que a gente viu, sabe, companheiras, assim, todo mundo tirou a máscara, sabe? E sempre com aquele argumento de que as cotas vão prejudicar a qualidade das universidades, como se esses estudantes, né, fossem menos capazes. Racismo, né? São os argumentos muito racistas. Então, assim, num país como o Brasil, falar sobre cotas gera muito incômodo, porque essa questão racial no Brasil, né? Falar de questão racial num país que sempre fingiu, né, que teve uma harmonia racial, né? Então você tira debaixo do tapete, sabe, esses sentimentos arraigados, sabe, desse racismo das pessoas, sabe? Com relação a gente sabe que o ensino médio ele está vinculado ao Estado. E a gente sabe que nas pesquisas esses jovens eles evadem do ensino médio, muitos não terminam. Então, olha só, olha aí a desigualdade, né? Você tem, mesmo com acesso, né, agora democratizado de negros, mas muitos não conseguem nem sair do ensino médio, não conseguem terminar o ensino médio. Lucimara, para a gente ter que fazer com que os nossos jovens tenham mais acesso, na minha opinião, primeiro eu acho que a gente teria que lutar mais. Eu sei que essa seria uma luta bem difícil, né? Mas não vejo como impossível. É lutar para que tenham mais polos de universidades federais aqui perto desses jovens, porque aqui a gente fica à mercê dessas universidades privadas, sabe? E fica muito limitado, até para os jovens sonharem com as profissões, às vezes, que eles desejam. E a gente sabe também que não basta, assim, a gente conseguiu, né, nos governos, com os governos de esquerda, a democratização do acesso, mas a permanência, né, desses jovens, como é que ficam, né? E o movimento quilombola conseguiu, né, ter o direito a bolsas de permanência, né? As universidades federais também têm vários tipos de programas, mas que não são suficientes, né? Teria que ter mais investimentos para essa política de permanência dessa juventude, dos nossos jovens na universidade, para que eles possam, para a gente equiparar as condições também, sabe? A gente põe um jovem lá no curso de medicina, a família não tem dinheiro para bancar, ele vai ter que trabalhar, entendeu? Daqui a pouco não vai ter como ele se sustentar. No curso de odontologia, né, que são equipamentos caríssimos que tem que comprar, sabe? Mesmo no curso de humanas, sabe? Comprar livros, gente, é muito caro. Inclusive, vamos aderir essa campanha aí contra esse absurdo dessa taxação, dessa lei de taxação de livros, que vai precarizar ainda mais o acesso desses jovens ao livro, né? Que já não é barato, já não é um instrumento barato. Então, assim, o acesso desses jovens quilombolas, né, depende também dessa estrutura, né, da organização, de toda essa estrutura, né, dos movimentos com as leis, né, e a gente criar condições, né, de abarcar mais esses jovens, como que é o pensamento racista. Ações, direito dos idosos é uma ação afirmativa. Ninguém é contra, todo mundo acha que tem que ser, né? Lei para os deficientes, né, de mobilidade. Todo mundo aceita numa boa, não, sim. Mas quando a gente vai falar de cotas, que é uma ação afirmativa, para reparar uma desigualdade, né, que é histórica, uma dívida histórica, todo mundo fica contra. Por quê? Porque nós somos uma sociedade racista, entendeu? Não que a gente desconhece a nossa própria história. Então, falta um trabalho mais educativo com os nossos jovens, né, para eles terem conhecimento desses direitos deles que foram duramente conquistados, contar para eles, você sabe como que aconteceu para que hoje você pudesse ter esse direito a acessar as cotas, né?
e ver, né? Então, assim, eu acho que falta a gente ter esse olhar mais apurado para cada comunidade, principalmente as nossas comunidades do interior, né, que têm dificuldade de acesso, dificuldade de mobilidade também, sabe? Dificuldade de internet. Agora, na pandemia, muitos jovens, né, ficaram prejudicados por não ter acesso à internet para realizar suas atividades, não terem acesso a aparelhos, né, como impressora para imprimir suas atividades, né? Então, a gente precisa informar e conscientizar mais a nossa juventude sobre esses direitos dela, né? E sobre, enfim, sobre as desigualdades, né, que são um dos nossos maiores problemas no Brasil, desigualdades raciais. Obrigada, Gessiane. Agora, para alencar, porque a fala de Olindina, a fala de Gessiane, agora para alencar a nossa conversa, né? A Cláudia, né? Uma pergunta que vai para a Cláudia: como as cotas raciais funcionam na prática? O acesso à permanência. Aí alencamos a pergunta que foi feita a Olindina, a Gessiane, e agora a gente fecha com a Cláudia. Como que as cotas funcionam na prática? Cláudia, você que acessou o programa de políticas públicas, né? Que é o acesso às cotas raciais, e o acesso e a permanência dessa política tão visível na sociedade, visível para a gente, e não às vezes tão difícil do acesso à capacidade dela. Boa tarde, Lucimara, boa tarde, Jane, né? Boa tarde, Lidina, né? A outro colega que eu não lembro o nome. Eu sou de Presidente Kennedy, né? Cidade Quilombola. Assim como vocês, né, saudaram os mais velhos, né? Eu tenho a memória do meu mestre, que está sempre no nosso coração, nosso mestre Jorginho, né? Que já não está junto de nós, e a mestre Edna, que graças a Deus ainda se encontra, que é minha tia, e foram pessoas que, junto comigo, lutaram para hoje nossa comunidade estar certificada como quilombola. Não falo como as colegas aí, né? Rápido, com tanta bagagem, né? Eu acho que elas já responderam bastante as perguntas, mas quero agradecer a primeira vez que eu participo, a Tânia, né? Que confiou em mim para estar representando, de muita responsabilidade, né? Representar a Tânia, né? O carinho que nós temos por ela. Eu, né, sou professora, formada em pedagogia, sociologia, e estou cursando mestrado em São Mateus, no Vale do Cricaré. Eu acredito, aqui na nossa comunidade, as cotas ainda para as pessoas uma palavra um pouco estranha, eles ainda não conhecem, porque até o município aqui ele oferece bolsas, e essas bolsas são para os munícipes, não são para reservas, né? Quando a gente fala, né? Eu nem gosto de falar no reserva, né? Porque quando a gente fala reserva de cota, reserva para negro, eu acho uma palavra um pouco forte. Eu prefiro falar como garantia, né? Como garantia, são coisas que nossos direitos, são direitos de garantia para nós. Eu entrei em 2004, né, na garantia de cotas, lá na CEDERJ, né, Faculdade CEDERJ. E eu, muito nova ainda, né, sem experiência, não fiquei. Não pude ficar, porque primeiro dia de aula eu já sofri o racismo na pele. Está aqui porque reservaram uma vaga, não tem condição. Eu não aguentei aquilo, saí e desisti. Sofri isso na pele. Depois, né, não desisti, fui para a UFES, em Vitória, Educação do Campo, fiz o processo seletivo, concorri, né, nas vagas de garantia de cotas,
passei em 4º lugar, permaneci lá por 4 meses. Lá não houve racismo, não houve essa questão de dizer que está reservado para você, está aqui porque reservaram. Né? Lá não houve isso. Quero dizer que as cotas, né, é uma maneira de corrigir, né, as injustiças históricas, né, que aconteceu na sociedade brasileira. Mas quando você entra lá no sistema pelas cotas, você tem os mesmos direitos, os mesmos deveres lá dentro. As suas provas são iguais, suas atividades são iguais. Você não tem um privilégio porque você é da cota. Você tem que fazer todas as atividades, você tem que ter nota, você tem que produzir. E lá mostra. E muitas das vezes as notas dos negros são maiores do que dos brancos que entraram, não foi pelo sistema de cota. Então, eu vejo a nossa comunidade hoje precisa de conscientização a respeito das cotas, porque como nós temos bolsas que o município oferta, então não se consegue chegar à comunidade esse sistema cotas, porque até a gente entra pela bolsa, mas é um direito, as pessoas precisam ter, né, mais conhecimento que dessa garantia, desse direito, né, nosso, né, uma ação, né, que é nossa, precisamos ter mais divulgar, né, para as comunidades. Então, eu vejo essa dificuldade das pessoas não até então, pelo racismo, pelo preconceito que passamos, as pessoas nem gostam até não querem participar, não querem procurar um direito que é seu, pelo que vai acontecer, pelo que vai sofrer, foi o que eu sofri. Talvez pelo fato da gente já chegar lá com essa injustiça que a gente sofre, as pessoas preferem não buscar. Você falou que passou por algumas dificuldades, né? Como que você superou essas dificuldades, né? Para você terminar e você ainda está dando continuidade a seus estudos e hoje você está fazendo mestrado, né? Superei, mostrando, provando na nossa capacidade. Igual eu disse, nós entramos lá pelo sistema da cota, mas nós temos capacidade, nós somos capazes. Então, eu tive que me desempenhar muito, provar através das notas, igual como eu falei. São as nossas notas do negro, muitas das vezes são bem maior, nosso desenvolvimento na universidade se superam bem mais do que os brancos que estão lá. Então, eu nunca quis desistir, eu sempre ouvi, mas eu não dava ouvido àquelas coisas que eu ouvia e insistia em ir para frente. Não foi só cotas que eu passei por essa ação negativa, né? Nas escolas também. Eu fui coordenadora por 9 anos na escola estadual, aqui do município, e quando as pessoas chegavam na escola, eles perguntavam para mim, cadê a coordenadora? E eu falava, sou eu. Ah, é você? Você é a coordenadora? Posso falar com o diretor? Se for o assunto direcionado do diretor, tudo bem. Se não for, eu não tenho, quem vai responder vai ser eu. Então, a pessoa voltava assim, deixa para um outro dia. Muitas das vezes eu enfrentei isso. Às vezes tinha pessoas que passavam por mim, não davam boa tarde, não davam nada, depois que ficavam procurando pela coordenadora e não encontravam, voltava até a mim perguntar se eu era porteira, eu não sou a coordenadora. Então, elas estranhavam aquilo ali. Então, às vezes, eu passei muito por isso. Só que eu, tipo assim, eu nunca quis desistir. Essas coisas fizeram com que eu fosse lutando, que fosse me dando força para até chegar onde eu cheguei, que é o mestrado. E penso em chegar até o doutorado. Claro que a gente vai encontrar muito isso no caminho, esse preconceito, essa ação negativa para ver se o negro desiste, para não ter o negro inserido ali, para dizer que às vezes é do branco, só que o negro tem que ter força, tem que ser unido, tem que lutar e mostrar que nós somos capazes. E nós entramos pelo um sistema de cota, sim, porque é um direito, uma garantia para corrigir uma injustiça, mas que nós somos capazes. Né? Eu até queria perguntar para a Olindina, se ela pudesse, não sei se ela ainda tem
tempo de falar sobre essa lei 11.094 aqui do Espírito Santo, que garante no concurso público e nos processos seletivos reserva para negros, se essa lei ela funciona, se ela é só estadual ou se ela é municipal. Essa lei já é no processo seletivos e concurso público. Se essa lei, o que ela tem a dizer sobre essa lei? Não sei se ela pode estar falando. Sua fala foi muito importante, foi de grande aprendizado, né? Agora eu queria perguntar para a Josiane. Eu sou um pouco tímida ainda, porque eu ainda não estou acostumada a participar, né, de encontros como esse, né, na minha comunidade, apesar de ter sido eu, né, as pessoas falam que nossa comunidade foi vista muito no passado como uma comunidade de carente e de povo brigão. Então, para poder tirar essa imagem da comunidade, eu, como professora, junto com meus alunos, tentamos buscar o que tem de bom na comunidade e descobrir uma cultura que é o jongo. E desse dia para cá, nós fizemos várias ações que chegou a despertar o olhar das pessoas, né, sobre essa riqueza e que hoje descobriu como quilombola. Foi através de um projeto PET, que eu desenvolvi na comunidade com meus alunos, que apresentamos um jongo a primeira vez em Cachoeiro, que despertou as pessoas, né, um olhar sobre a nossa comunidade, que hoje, graças a Deus, nossa comunidade é muito bem falada, é muito bem representada, e foi através da gente, né, igual eu falei, o mestre Jorginho, que não se encontra com a gente, a minha tia Edna, que nós, junto com o Léo, que hoje a nossa comunidade, graças a Deus, é uma comunidade muito bem representada com o povo quilombola, um povo unido, nossa comunidade Boa Esperança e Cacimbinha. Muito bem. Muito obrigada, Cláudia. Agora, voltando para a pergunta, agora para a Olindina e depois a Zessiane. Quais são as estratégias, depois dessas falas maravilhosas de vocês, quais são as estratégias adotadas pelo movimento negro e o movimento quilombola no acesso a esta política de fato, para que realmente chegue na ponta, né? Porque na fala da Gessiane e na fala da Olindina, né, falou muito essa questão da falta de informação, a questão do acesso, entendeu? Mais universidades federais, que a Jeane falou também. A Olindina falou muito da questão histórica, da questão da inserção das cotas, né? E a questão histórica que não pode ser esquecida, né? Essa questão da reparação e a questão das cotas como ações afirmativas, antes mesmo de chegar 2008, 2012. Essa questão das cotas já existiam, só não se chamavam cotas, né? Então, isso daí é muito importante, esse retrato histórico. E eu queria saber de vocês, através da fala de vocês, né, que foram muito fortes, muito importantes, vocês têm informação se há estratégias ou se está se fazendo, elaborando estratégias pelo movimento negro e o movimento quilombola para o acesso a esta política de fato? Olindina e depois Gessiane. Então, Mara, obrigada, né, pela pergunta, né, a questão. E aí, Cláudia, só para a gente pode continuar conversando depois com Cláudia, né, sobre a adoção, né, de cotas raciais no concurso público, que o governo do estado é uma política estadual, então é uma lei estadual, e sendo uma lei estadual, é para ser cumprida em todo o estado. E aí, lógico, vai depender de como, tanto aí, porque ainda o governo do estado precisa ainda criar mecanismo, né, para a adoção dessa política, dessa lei, e os municípios também. E nós sabemos que a lei no Brasil
às vezes se noticia, mas até de fato ela acontecer, e só acontece por digamos, uma pressão pela demanda do movimento negro, né? Inclusive, essa lei, o governo do Estado, no caso, o governo do Estado do Espírito Santo, né? Ele tentou, né, inclusive, digamos assim, né, passar a perna no movimento negro, porque é uma luta antiga do movimento negro estadual. Inclusive, né, a Gessiane trouxe aí, né, a linha do tempo, né, da democratização, da luta dos movimentos negros, né, pelas ações afirmativas, e, inclusive, todo esse tensionamento, ele começa, né, no encontro em Durban mesmo, porque a partir disso, em 2001, forçando uma barra aqui de tempos atrás. Então, e como que as comunidades, como é que, como Mara pergunta, né, como é que as comunidades estão vivenciando essa inserção? As cotas raciais, como é que elas estão nas comunidades? E antes disso, Cláudia, é bem lembrado, e a Gessiane também trouxe, que a política de cota, as ações afirmativas, são conquistas históricas, reparações históricas dos movimentos negros. E por quê? Nem deixa para comer depois, meu filho. Por quê? Menino, deixa isso. Leva essa panela para aqui. Desculpa, gente. Por quê? Porque, como eu disse antes, desde o período da colonização, a população negra ela só foi destinada a uma única finalidade para ela. E desde a colonização, essa mesma população negra vem tensionando pelo seu lugar na história, mas principalmente para seu lugar na sociedade. Então, quando chega... E tudo isso, a culminância, né, vem com Durban em 2001. Então, assim... nenhum de nós, negros, quilombolas, temos que nos sentir constrangidos de acessar a política de cotas, porque são reparações que foram feitas e ainda precisam ser feitas. Porque nós ainda precisamos demandar muito para que a população negra de fato se sinta incluída, de fato se sinta parte desse país. Um exemplo é o extermínio em massa da juventude negra, né? Ora, essa juventude, ela não quer ter vida e ter vida em abundância, né? Ela não quer estar nos bancos da universidade ou iniciar lá nos bancos da educação fundamental até chegar à universidade, porque os estudos mostram e provam, inclusive é uma das primeiras universidades a adotar o sistema de cotas, foi as primeiras, a UNB em Brasília e a UERJ no Rio de Janeiro, e provando, como você mesmo falou, provando que justamente o que faltava era isso, a oportunidade de igualdade, para disputar em pé de igualdade. E como nós sabemos, né, aquela história dos nossos pais, que isso nos força, isso também nos prejudica. Para os negros precisam ir mais além, fazer mais. Mas se nos der a oportunidade correta, e nos der não, né? Porque a oportunidade já é nossa. As cotas não é dado, é uma conquista para se reparar danos históricos, danos físicos, mentais. Por isso, há as cotas raciais dentro das ações afirmativas. E outro detalhe, Cláudia e as demais, só se acessa a políticas de cota, reservas de cotas, quando se passa por vários critérios. O exemplo está aí, de tantos brancos privilegiados forjando as cotas. Porque é preciso... as cotas há critérios, e os negros
para acessar as cotas, eles passam por esses critérios. Então, nós não temos que nos sentir menor porque acessamos cotas, porque é um direito nosso. É um direito da população negra, porque é uma conquista da população negra. Acessar e viver, participar das cotas, estar nesse processo. Porque quem iniciou todo esse processo foi justamente nós, os movimentos negros, os seus vários movimentos negros. Então, e nas comunidades quilombolas, aqueles jovens, aquelas jovens que têm acessado as cotas, têm passado por esses critérios, têm atendido esses critérios. E quando chegam lá, mostram, se já tivessem vivido esse processo antes, estavam lá adiante. E mostram isso quando estão na sala de aula. Eu até vou dar um exemplo que eu gosto muito, que quando eu fiz o mestrado na Universidade Federal do Espírito Santo, a minha pesquisa era da memória dos mais velhos e a interface na educação escolar quilombola, porque como eu sou professora, inclusive professora, a minha família é uma família de mulheres, eu tenho 12 irmãs, eu sou a de número 12 e tenho 3 irmãos. Então, eu sou de número 12, não das mulheres, dos irmãos, né? Porque eu sou a última, depois de mim, minha mãe não teve mais, né? Então, eu sou a caçulinha de 50 anos, né? Então, e aí, para nós lá no Quilombo, nós viemos para a rua, né? Que é essa categoria rua, porque minha avó, e também tem isso, né? As famílias negras, né? As famílias negras, que tem sua matriz africana, né? Todas nós temos. Digamos, o seu sistema é matriarcal, e aí minha avó com minha mãe decidiu que nós precisávamos vir para a rua para poder estudar, né? Até a Gessiane comentou isso, porque nós ainda vemos na educação essa ascensão para a vida, seja para estudar, para ter qualquer profissão. Né? Então, é preciso estudar. Então, minha avó falou, não, você tem que morar na rua para suas filhas estudarem. Então, na rua para onde eu vim, a oportunidade era para as professoras, tanto que a minha cidade, aqui em São Mateus, nosso território, ele tem 53% de negros. E a maioria das mulheres que estudaram são professoras na minha cidade. Tem um grande número de professoras negras e um grande número de professoras quilombolas também. Então, essa conjuntura, essa determinação de vir para a rua para estudar e para ter acesso por meio da educação, isso aconteceu com a minha família. Comigo, nós somos em 4 professores na minha família. E fora os primos, os sobrinhos, que são professores também. Então, nas comunidades quilombolas, e aí não só no norte do estado, mas em todo o Espírito Santo, as políticas públicas, elas são algo muito escasso. E nessa pandemia, isso aí que se escancarou mesmo. Porque as comunidades quilombolas, né? Eu estou falando do Espírito Santo, e eu acredito que no Brasil, pelas informações, pelo fato de troca de informações, né? Não é muito diferente. As políticas públicas, elas chegam muito raras e as que chegam são muito escassas, né? A política fundamental, né? Entre as políticas fundamentais, a educação, que nós estamos até tratando aqui também. As escolas no Espírito Santo, a maioria delas o sistema é municipal, e as escolas, algumas têm ensino infantil, outras não, mas elas vão até o 5º ano do ensino fundamental. Daí para frente você precisa levar a sua criança para estudar em outro lugar, na sede ou numa comunidade, no distrito que se chama aqui,
E o ensino médio, então, esse não existe em nenhuma comunidade quilombola aqui do Espírito Santo. Não só do nosso território, em todo o território quilombola do Espírito Santo. Temos uma escola estadual num município do sul, que é em Itapemirim, a comunidade de Graúna, porém ela também é de ensino fundamental, ela não tem ensino médio. Então, nesse ensino não há sistema de cotas. Na educação básica não há sistema de cotas. O que precisa acontecer é a política se efetivar, a política de educação ou a política de saúde, né? E já para o ensino, a política de cotas, ela vem para o ensino superior, né? Inclusive numa luta longa, numa luta árdua, e como nós falamos aqui, inclusive nas primeiras universidades. A nossa universidade aqui, a Universidade Federal do Espírito Santo, nos cursos... Regina, um minuto. Nos cursos mais, digamos, né, elitizados, há pouco o sistema de cotas, ele praticamente quase que não funciona, né? Até porque as vagas são tão mínimas, né? Porque se segue um critério que são mínimas, e aí a maioria dos estudantes negros, eles até concorrem nas vagas gerais do que nas vagas de cotas, porque sabe que só no universo de 60 alunos numa sala, apenas um vai estar lá como cotas, e um sozinho acaba você tá lá, mas você está só. Então, nas comunidades quilombolas do Espírito Santo, o movimento quilombola, ele tem feito esse movimento da efetivação das políticas nas comunidades. O primeiro movimento que digamos, o movimento quilombola estadual tem feito é para a efetivação das políticas públicas nas comunidades. E alguns estudantes, principalmente da educação do campo, a Cláudia falou, muitos nossos estudantes, seja aqui no norte ou no sul do estado, têm acessado por meio da educação do campo. E alguns, aí na pós-graduação, alguns quilombolas, estudantes, têm acessado também, né? Mas ainda não é não é assim, algo efetivado na universidade, essa política de cotas, porque é algo da universidade. O movimento tensiona, mas quem precisa efetivar isso, e no nosso caso, que nós só temos uma única universidade, no estado que nós não podemos dizer que é tão pequeno. Olha, nós temos mais de 100 comunidades quilombolas. A população do estado do Espírito Santo merece há muitos anos mais do que ter uma única universidade com 3 campos, que é um em São Mateus, acho que em Santa Teresa e outro em Alegre, que é nos municípios próximos. Então, nós não temos aqui uma universidade estadual ou mais de uma universidade federal. E nós sabemos que o Estado comporta assim. Então, para a gente ir concluindo, nas comunidades quilombolas, o que o movimento quilombola, aí no caso, o movimento estadual, alinhado ao movimento nacional, é a CONAC, né? Tem buscado efetivar as políticas públicas, porque aí está a política de educação, mas que nós tenhamos nos nossos... Nós não temos a totalidade das políticas públicas efetivada. Para encerrar, um exemplo é que nenhuma de nossas comunidades há, por exemplo, um posto de saúde, nem mesmo próximos. E não é só aqui no norte, é no estado do Espírito Santo. E é algo que o movimento quilombola, seja estadual ou nacional, vem tensionando, vem buscando. Então, efetivar a política de cotas nas comunidades quilombolas é algo que os movimentos, seja aliado ao movimento negro, os movimentos estadual e nacional, vem tensionando. Agora, a lei estadual, como ela ainda é processo de tramitação,
porque aí é para acesso nos concursos públicos, né? E nos concursos públicos estaduais. Aí é necessário que os municípios criem aí a sua legislação para acesso nos concursos municipais. Então, Cláudia, vamos aguardar o movimento negro estadual, né? Junto com o movimento quilombola. Tem intencionado, mas ainda é algo a tramitar. Indina já deu assim um bom quadro, né? Eu vou seguir o pensamento da Ulindina, né? E trazer para a gente refletir aqui junto, né? Sobre essas estratégias, né? Mas por quê? Para a pessoa, para o indivíduo, ele acessar essa política pública, tem que se reconhecer como negro, né? E a gente sabe que essa palavra negro, preto, ela é uma palavra que historicamente, né, vem carregada de significados, né? E todos negativos, pejorativos. Então, primeiro, ela precisa se reconhecer enquanto negro, né? E muitos não querem aceitar que são negros justamente por causa, né, desses racismos que sofrem, né? Então, eu acho que as estratégias que os movimentos negros e quilombola vêm buscando, né, concordando com a Lindina, é justamente na questão da efetivação de políticas públicas. E uma dessas políticas públicas importantes, né, são na área da educação, com a Lei 10.639 de 2003, com as diretrizes curriculares de educação escolar quilombola. E por quê? Para desde a educação básica, né, essas pessoas, né, negras e negros, aprenderem sobre sua história, aprenderem sobre quem elas são. Então, é muito importante, né, ter essa formação inicial com essas crianças, né, já crescerem sabendo quem elas são. Só que, para a efetivação dessas políticas, né, a gente esbarra em muita coisa, seja com racismo, né, primeiramente, com racismo presente na burocracia, sabe? E nas próprias pessoas, às vezes, que se recusam, né, a levar esse projeto nas escolas. Então, as estratégias do movimento negro, além de se criarem, né, vários pré-vestibulares comunitários em comunidades carentes, como a gente vê em algumas comunidades do Rio de Janeiro, né? E eu acho que a principal estratégia dos movimentos tem sido essa, né, na busca de efetivar essas políticas públicas, sejam em todos os sentidos, né? Não só a educação, principalmente, mas também com relação à mobilidade urbana, né? Para esse jovem conseguir se locomover, para estudar. A gente tem comunidades que o jovem tem que sair para ir fazer o ensino médio, ele desiste de estudar, porque, né, é muito longe, e ele trabalha, sabe? Então, e mesmo quando for para ele cursar a universidade, né? Então os movimentos estão lutando, né, para se ter essa efetivação de políticas de permanência, para que esse jovem conclua os seus estudos, né? Porque ele não tem que desistir para trabalhar, né? Porque ele tem que decidir, né? Ou eu como, ou eu estudo, né? Ou eu existo, né? Então, é muito difícil, né? Mas as principais estratégias, né, para a pessoa, né, se reconhecer enquanto negro, né, ela desde cedo, inclusive no ensino médio, ela aprender, né, sobre a história das cotas. E para isso a gente tem que ter professores e professoras formados, né, em relações étnico-raciais, envolvidos com isso, para que eles possam formar essa consciência nos seus alunos. É isso. Agora, a nossa última pergunta, eu queria que a Cláudia começasse a responder. Eu queria que vocês fizessem as considerações de vocês finais, em 2 minutos, e deixar uma mensagem de incentivo, ou de reflexão, ou de luta, de resistência. Vocês ficam à vontade, entendeu? Para poder falar e se expressarem da maneira que vocês quiserem. O quilombar é de vocês. Como falou a nossa amiga, né? Muitas das vezes o jovem, né, as pessoas não querem, não procuram, né, os seus direitos,
pela questão do negro, né? Do sentimento, do racismo, do preconceito, que por ser negro, então ele, pelo sofrimento, pela história que teve, o passado, ele às vezes, para não sofrer hoje isso, ele deixa de buscar pelo um direito, por uma luta que é dele, que é nossa, ele deixa de buscar. Então, a minha mensagem é que nós negros, jovens, né, nós temos que lutar pelo direito que é nosso, não temos que ter medo. Hoje nós temos que estar unidos, né, em prol de uma coisa que é nossa. Ninguém está dando nada para a gente. Nós não somos coitados, é uma coisa que é direito nosso, né, a luta nossa, é uma conquista nossa, que nós não podemos nos deixar diminuir. Temos sempre a luta, né, e mostrar a nossa capacidade, que nós somos capazes, que nós temos potencial, e a luta é não desanimar, é juntar-se a nós, porque juntos nós somos mais fortes. É a mensagem que eu tenho, né? Agradecer também a vocês, né? A primeira vez, né, que eu participo, né? Tenho muito que aprender com vocês, né? Que outras rodas de conversa venham acontecer e que eu possa participar, para estar inserida nesse movimento, né? Essa roda de conversa maravilhosa, essa tarde maravilhosa, que eu me senti satisfeita, né? E peço até a Geiciane, né? Que eu não conhecia, a Lindina, né? Já tive algumas conversas com ela, né? Que quando falou no mestrado, né? Então é o negro hoje mostrando, né? O seu potencial, é buscando a nossa capacidade e vamos à luta. E eu estou nessa também junto com vocês. Tenho a agradecer. Também agradecer a nossa Tânia, né, que é um exemplo aqui para nós, é uma lutadora, uma guerreira, né, que problema de saúde ela não participou, né, não pôde participar, né, confiou em mim, é uma responsabilidade muito grande, né, de eu estar aqui, né, representando a Tânia, nossa comunidade, mas eu dei o melhor de mim e espero, né, participar de outras rodas de conversa como essa, que para mim foi positivo. Nossa, adorei mesmo. Quero agradecer. Muito bem. Para deixar a roda continuar girando, né? Isso, não podemos deixar lá parar. Outro dia eu falei justamente isso para uma colega, até do Cefêmea, né? Uma amiga querida do Cefêmea, né? Eu disse para ela assim que quando essa pandemia passar, até porque eu fiz uma musiquinha lá junto, pensando na de Martinho da Vila, né? Quando essa onda passar, né? Quando essa pandemia passar, nós vamos nos encontrar, nos abraçar, nos aquilombar e continuar a nos aquilombar. Então, esse momento, ele é muito rico, é extremamente rico para nós. Isso fortalece o nosso ser, né? Ver, né? Nós nos vermos e se ver, isso é muito importante. E principalmente essa confiança no que, né, nós estamos estudando, estamos vivenciando. Então é muito bom quando vocês nos procuram nesse sentido. Então, eu primeiro dizer que eu agradeço imensamente por você, Mara, Tânia, que ela se recupere, que o Senhor e os orixás continuem abençoando para ela se recuperar. A Jane, Geiciane, Cláudia, que a gente... Muito obrigada por esse momento maravilhoso. E dizer assim que o ânimo e a expectativa, ou é na perspectiva dos nossos ancestrais, dos nossos mais velhos, que a nossa vida no quilombo ou quilombola que não estão no quilombo deve ser movida ou deve se mover, né? Na perspectiva da diáspora, daqueles que nos antecederam. Então, é fundamental mesmo, e aí trazendo rapidinho, a estratégia que os movimentos, inclusive o movimento quilombola, ele precisa estar sempre articulado com o movimento negro, né? Nas estratégias, principalmente, nós nunca podemos estar sozinhos, temos que criar estratégias de coletivo, criar estratégias para que
as nossas demandas, que sejam efetivas no sentido de que ela produza a vida, né? Que ela promova a vida, né? Uma vida digna, promova uma vida, né? Eu diria em abundância e em valor, né? Nos quilombos, e principalmente eleve e faça com que cada quilombola, seja do que vai nascer ao que já está lá no processo de mais idoso, que ele se sinta orgulho de ter a pele preta e de ser quilombola, de ter sua ancestralidade fincada, sua ancestralidade na matriz africana. Então, é fundamental. E aí a educação, ela contribui muito com isso. Quando nós lutamos pela implementação da Lei 10.639, ou para que nas nossas escolas, as diretrizes nacionais da educação escolar quilombola, que é uma lei, que ela seja implementada, que ela seja cumprida. Então, Cláudia, respirar e viver o jongo, que é uma forma maravilhosa, né, de contar a nossa história, e precisava ser todos os dias que nós tivéssemos nas nossas escolas, assim como nas nossas casas, como mística, né? Já entrar na sala lembrando daqueles que nos antecederam com o ponto de jongo, né? Como nós, às vezes, cantamos em nossas casas, como, independente até do credo que nós professamos agora, que nós, quando estamos lavando louça, seja aquele que é católico, aquele que é protestante, ou aquele que professa a religião de matriz africana ou do terreiro, que nós cantamos, às vezes estamos lavando louça, lavando roupa, nós cantamos um ponto de jongo, que alguns falam que é hino, outros falam que é música, né? Então, e esses pontos, essas músicas, essa é uma estratégia que o movimento quilombola precisa e tem que sempre adotar, de não deixar perder as nossas heranças ancestrais. Porque aí sim, seja com a criança, com o velho, seja na escola ou nos nossos estudantes que acessaram as cotas, estão em outros cursos, não só na educação, seja na medicina, na engenharia, onde eles estiverem, que eles não, estou encerrando, né? Que eles não se percam, porque aí eles não vão perder as nossas heranças ancestrais. E aí, para dizer, então, o meu estímulo aos estudantes, ou os mais jovens que estão nos assistindo, ou aqueles que são são meus contemporâneos, minhas contemporâneas, ou que vieram depois de mim, é esse, que nós nunca percamos a nossa matriz africana, nossa ancestralidade. E aí, seja no jongo, na dança, mas principalmente na história, na oralidade, né? Ouvir os nossos mais velhos, ouvir as nossas crianças, porque elas também têm oralidade, porque elas vieram de nós, né? Vieram dos que nos antecederam também. E aí eu termino dizendo assim, que um dia, em terras africanas, homens e mulheres contaram história. Depois, se não elas, seus filhos e netos contaram essas histórias. E hoje, nós, negros e negras quilombolas livres, já podemos contar essas mesmas histórias e sonhar com um mundo de liberdade idealizado pelos nossos ancestrais. Muito obrigada. Um grande beijo para todos, constituir essa organização, dessa live maravilhosa, e a todos que estiveram conosco até agora. Eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. Eu posso falar rapidinho? Tá, pode falar, querida. Quando a Olindina falou da nossa matriz... Deve, né? Nós sofremos muito, nós evangélicos, por parte de alguns pastores evangélicos, por abraçar a nossa cultura quilombola, nossa matriz africana. Eu hoje sou evangélica, tive esse problema em uma igreja, tive que sair dessa igreja, entrar em uma outra igreja
que apoia a nossa cultura, que não é muito difícil a aceitação dos evangélicos da nossa cultura. E hoje eu estou em uma igreja que apoia a nossa cultura, mas eu tive que sair de uma igreja onde não apoiava. Como uma pessoa, como eu, que fui lá, resgatei, lutei, provei que a nossa comunidade tem uma cultura que é o jongo, como que eu vou hoje dizer para minhas crianças que o jongo não é de Deus? Como? Né? Então, eu tive que sair, eu passei por isso também. Hoje, graças a Deus, eu estou numa igreja, num projeto missionário, numa comunidade quilombola. Na nossa comunidade aqui tem um projeto missionário da Igreja Batista, aonde abraça a nossa cultura quilombola, nossa matriz africana, que respeita a nossa cultura, não vê isso, não vê como coisa do diabo, coisa do troço. Hoje vê como uma cultura rica. Eu não deixar, quando a Lidina falou isso, eu não poderia deixar de compartilhar isso com vocês. Porque eu acho que eu sou a única evangélica que luta pela cultura quilombola. Porque hoje eu sou evangélica, mas eu não abandono as minhas raízes. Muito bom, Cláudia, muito bom. Gessiane. Ai, mulheres fortes, mulheres de luta. Eu estou aqui muito feliz, nossa, muito emocionada. Esses momentos também servem para a gente se sentir renovada, né? Diante de tanto ataque, né, aos nossos direitos, né? Tanto descaso com as nossas vidas, né? Então, a gente ter esses momentos também para a gente nos fortalecer, né? Para a gente falar do que já foi conquistado, para a gente seguir em frente. Então, eu estou me sentindo renovada, eu quero mandar um abraço para a Jane, dizer que eu estou muito feliz com esse convite, para a Lucimara, sabe? A Cláudia, que prazer em te conhecer, em ouvir você, a Olindina, por mais uma vez eu estar aqui tendo a honra de ouvir a Olindina, a gente sabe como é que eu sou fã da Olindina, e eu aprendo muito com ela. E é muito gratificante, sabe? Ter esses momentos, né, para a gente se renovar, para a gente se refazer. E dizer que eu sou fruto da luta, né, das mulheres, dos homens negros que vieram antes de mim, que lutaram aí para se ter, né, as histórias, né, e culturas africanas faladas nos espaços escolares. Eu fui aprender a valorizar a minha ancestralidade, a me reconhecer enquanto negra e quilombola quando eu estava na universidade, sabe? Aí eu fui, a professora passou um trabalho, eu vim aqui na casa de Tia Eva, para ela me falar, né, da minha família. Aí, daí, né, aí Tia Uia também me incentivou bastante, né, a lutar, sabe, a falar, sabe, não, você é quilombola sim, sabe? Então, é uma questão da gente se fortalecer, sabe, uma questão da gente se desconstruir, sabe, na medida em que fui aprendendo mais sobre as minhas raízes, eu fui me desconstruindo de preconceito, sabe, tanta coisa que tinha em mim, arraigada, sabe? Eu ainda estou me desconstruindo de muita coisa, sabe? E dizer para a juventude, sabe, que é possível, sabe? Desfrute desse direito, sabe? Agarre ele, não abra mão desse direito, sabe? Esse direito é seu, foi com muito custo que ele foi conquistado. Olha só para os nossos ancestrais que tiveram esse direito à educação negado, sabe? Hoje eles conseguiram e nós conseguimos hoje, né, ocupar esses espaços que por séculos nos foram negados. Preta na universidade, gente, isso aí, anos atrás, isso era impossível, entendeu? Na pós-graduação, não é, Olindina? Sabe? Então, assim, a gente está nesses espaços para vocês verem que é possível, entendeu? É possível. Então, eu acho que se a gente puder, né, ir nos fortalecendo, sabe, cada vez mais, construindo mais espaços de conversa, de diálogos. Eu queria dizer para a Cláudia, você tem que divulgar, sabe, esse trabalho que você faz, sabe, junto com a sua igreja, porque isso é raríssimo nesse país, sabe, Cláudia? Então, assim, eu quero conhecer mais desse trabalho, eu quero entender mais como que você consegue esse diálogo, né, com a sua igreja, porque eu também sou evangélica, eu sei dessa dificuldade. Eu tenho famílias de pastores, sabe, super ali fundamentalistas, sabe, tem muita dificuldade de
de entender, sabe, o que é essa cultura. E cultura gente, é a nossa vivência, né? A nossa manifestação, enfim, no mundo, né? O nosso modo de existir no mundo, né? E rejeitar isso foi o racismo, o sistema racista que nos ensinou, né? A ver isso com maus olhos. Então, eu queria dizer que eu estou muito, muito, muito feliz, sabe? Estou aqui com meu coração aqui pegando fogo mesmo, né? De felicidade. E me sinto fortalecida. Muito obrigada, né? Sempre as mulheres, né? Sempre as mulheres ali de frente desse movimento, sabe? Então, assim, queria dizer também que eu admiro muito a Rejane e a Lucimara, o trabalho que elas fazem nas comunidades delas, sabe? Eu sou muito fã de vocês também. Vocês são inspiração para mim, tá? Para mim e para outras jovens, outras mulheres aqui da comunidade. Tá bom, Jane? Saiba disso, tá? Então, um beijo a todas. Obrigada. Meninas, né? Mulheres pretas, fortes, de grande identidade, né? A essência de vocês me encanta, né? Sempre estou falando, quando eu ouço mulheres pretas, fortes, né? Sempre me encanta, né? A gente vai se aprendendo e se irmanando uns com as outras, né? E é assim que a gente segue, né? Vai aprendendo com os mais velhos, até as nossas crianças. Oi, Mara. E com vocês, cada dia é um aprendizado novo, né? Eu mando um abraço muito grande para você, Olindinha, para você, Gessiane. Que bom que você está bem, graças a Deus. Cláudia, minha amada, um beijo muito grande também. A Cláudia, daí a gente já conversou um pouquinho. E eu quero dizer para vocês que foi uma grande satisfação. Com grande satisfação mesmo, de coração, passar essa tarde com vocês ouvindo este grande ensinamento, não só para mim, mas para todos os quilombolas, as 21 comunidades Projeto Quipéia, para toda a equipe. Foi de grandiosidade, principalmente de ouvir mulheres pretas em linhas de frente, tanto de comunidade, como de universidade, como de várias frentes, mostrando que nós estamos aí, sim. Quem quer nos tornar invisível porque não está nos enxergando, né? Mas nós estamos aí. Eu queria mandar um beijo muito grande para vocês e agradeço do fundo do coração, porque foi com grande satisfação conversar com vocês e passar a tarde maravilhosa com cada uma de vocês. A Cláudia, a Gessiane, a Olindina, a Nayara, a Jane, entendeu? Foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. É um aprendizado de mulheres pretas à frente de todos os sistemas de empoderamento, que já são empoderadas. Um beijo, meninas. Coração, de coração. Beijo para vocês. Um abraço grande. Vamos quilombar sempre. Beijo. Sempre, 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 sempre. Beijo, Aquilombar é preciso. Beijo, meninas. Beijo, obrigada. Beijo. Obrigada por tudo. Obrigada, Gessiane. Obrigada, Olindina. Obrigada, Cláudia. Obrigado, Maiara. Obrigadão. Obrigada a todas. A Jane. Obrigada a todos vocês. Maravilhoso, gente. Tchau. Coração. Um beijo.